Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa aqui do YouTube de empreendedorismo, marketing e entretenimento, sempre propondo análise e reflexões sobre os mais diversos assuntos aqui propostos, sempre com muito conteúdo e bom humor. E eu estou repetindo sempre, não sei porquê, acho que eu estou um pouco nervoso hoje, porque eu estou com um convidado muito especial, meus colegas de bancada, um convidado especialíssimo, aliás, que eu queria que vocês recebessem ele muito bem, que é o Zé Mauro, José Mauro Nunes, a gente chama de Zé Mauro, mas José Mauro Nunes, psicólogo, mestre em psicologia, doutor em psicologia, professor da UERJ, FGV, e autor de vários livros, entre eles Comportamento do Consumidor, Linguagem e Cognição, Pesquisa de Mercado, Comportamento do Consumidor, Design e Desenvolvimento. Isso deve ser mais de Design Thinking, alguma coisa assim que a gente vai conversar sobre isso. E antes de dar a palavra para o nosso convidado especialíssimo, bem-vindo, meus amigos, aí, Márcio Escudeiro, diretamente, se eu não me engano, parece Manhattan de novo. Manhattan. E André Scioli, muito bem-vindo, meus amigos. Por favor, diretamente da janela de casa. nosso manual do YouTube, por favor. Eu vou pedir para você que está assistindo a gente aproveitar que você não está fazendo nada além de assistir a gente. Eu sei que você não tem outras coisas para fazer na vida. Dá aquele like maravilhoso, porque hoje o papo é sensacional. Vocês perceberam que quando a gente falou com o especialista de oratória, o Sandro entrou gaguejando para anunciar. Olha lá no vídeo. Ele é o cara é especialista em oratória. Hoje a gente tem um psicólogo aqui, o Sandro já falou, não, porque eu estou repetindo aqui, que eu estou meio com medo. Ele fica meio intimidado. Foi o Guilherme Miziara, que falou com a gente. Guilherme Miziara, exatamente. Então, hoje já tem aquela análise, né? Sandro, você, enfim. E vamos agora aproveitar que a gente está aqui analisando o Sandro, somos todos analistas, analise o nosso programa, siga a gente nas redes sociais também, Sandro, que é importante, eu li no manual do YouTube, que além de você se inscrever no canal, de você dar o like, de você ativar o sininho, você tem que também seguir os amiguinhos no Instagram, sabia, Sandro? Além de você seguir os amiguinhos no Instagram, segue também os amiguinhos convidados. Esses também querem que você siga. E é óbvio que esse conhecimento todo que a gente está adquirindo aqui não pode ser, enfim, jogado de lado num dia só. O cara tem coisa pra caramba para falar e não consegue dizer tudo aí em uma hora, não. Então segue ele lá que você vai ter muito mais informação. Não é isso? Eu acho que é. Beleza. Bem-vindo, André. Valeu, obrigado, Sandro. Tudo bem, Márcio? Tudo ótimo. Muito bem-vindo, nosso querido convidado, Zé Mauro. Tem tanta coisa para falar, tantos assuntos já apresentados pelo Sandro, a gente não sabe nem sobre o que vai conversar. Mas eu tenho certeza, é verdade, mas eu tenho certeza que ao final desse encontro sairemos muito melhor em comportamento do consumidor, entendimento das novas técnicas de marketing, neuromarketing. Saberemos muito mais, possivelmente, sobre vinho, cerveja e rock. Conto contigo, vamos lá. É verdade. Por favor, Zé Mauro. Muito obrigado, Sandro, muito obrigado, Márcio, muito obrigado, André, pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando com o pessoal do Marketing em Quarentena. Obrigado. Zé Mauro, olha só, ele falou que a gente não sabe, mas tem roteiro, a gente faz roteiro, que o meu background não deixa mostrar aqui, mas tem roteiro. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, queremos mais de uma hora. Vamos lá. Pô, Zé Mauro, eu vou deixar... Vocês querem começar? Eu posso fazer a primeira pergunta. Não, eu sei que todo mundo com o olhinho brilhando. A gente quer mais de uma hora, independente de quem comece. Então, vamos lá. Bom, com essa pandemia, o que todo mundo tem se perguntado, e a gente tem falado em vários programas, é exatamente ligado ao comportamento do consumidor. Como é que esse consumidor, será que teremos um novo normal? Esse consumidor pré-quarentena, quarentena e pós-quarentena, ele vai mudar? Será que esses hábitos mudam tanto a ponto de ameaçar PDVs, os pontos de venda, ameaçar lojas físicas? Enfim, o que você acha, Zé Mauro? O que você acha como especialista? Aí, detalhe, antes de eu fechar a pergunta, só queria dizer que o Zé Mauro foi meu professor no mestrado da FGV, então também tem isso. Que legal. Grande mestre lá da FGV. Então, tem mais esse carinho também, que eu sou fã dele. Zé, por favor. Sandro, obrigado. Que saudade, lembrando as nossas aulas aqui. Verdade. Olha só, Sandro, até outro dia eu estava escrevendo sobre isso no LinkedIn. O que acontece é o seguinte, tudo que a gente for falar agora,
né, pode ser revisto daqui a 10 minutos. Eu costumo dizer que a gente está vivendo um mundo Band News, né? Então, em 20 minutos, tudo pode mudar, quer dizer, a cada instante. O que acontece? Quer dizer, eu me lembro que no início da pandemia, que eu não chamo nem de pandemia, eu chamo de a grande parada, lá fora os jornais como o New York Times, o Washington Post estão chamando de a grande parada. O que está acontecendo? Inicialmente, houve uma primeira análise de que as pessoas voltariam para um estilo de vida mais minimalista, mais básico, o famoso back to basics, né? Então as pessoas, digamos, elas vão ficar mais em casa, elas vão entender que elas não precisam de tanto assim para sobreviver e de que você despertaria uma conscientização dos consumidores. Em realidade, quer dizer, os efeitos são muito mais complexos. A gestão é feita, isso basta a gente perceber, na semana passada, as capitais europeias estão reabrindo paulatinamente os seus comércios e a gente percebeu especificamente em Paris uma fila enorme na porta da Louis Vuitton, né? E assim, consumidores ávidos, comprando, e a gente começa a ter alguns insights. Bem, a gente precisa entender quem é o vencedor e quem é perdedor desse processo. Por um lado, é óbvio que as varejistas físicas, por exemplo, o comércio de rua, né, e os pequenos e médios empreendedores são os grandes perdedores, né, porque, inclusive, eles não têm fluxo de caixa para sobreviver essa parada de 60 ou 90 dias, eles têm uma dificuldade muito grande de acesso a crédito, e vai haver, no meu entendimento, uma grande concentração de negócios na mão de grandes empresas. São elas que vão ter condições, de fato, de sobreviver. Então, aquelas cafeterias todas pequenas, de esquina, inclusive até vendo de uma reportagem na The Atlantic, que é uma revista americana, dizendo que é preciso que a gente se prepare para uma explosão de Starbucks ao longo dos Estados Unidos, porque as pequenas cafeterias vão fechar, né? E a gente vai ter cada vez mais Starbucks. Uma outra coisa, a gente tem que estar preparada para uma mudança também do panorama dos comércios nas grandes cidades. A gente vê especificamente em Nova York, né? O Márcio pode dizer isso melhor, as pessoas saindo da ilha de Manhattan, as pessoas procurando ir para longe, né? Então vai haver, num curto prazo, um esvaziamento dos centros comerciais nos grandes centros, né? Nas chamadas ruas comerciais, os grandes centros, devido justamente à falência e à dificuldade de você renegociar esses contratos. Então, esses são os perdedores. Então, a gente está vendo várias redes varejistas, Arcos Niemann, por exemplo, pedindo concordata, né? A gente sabe que isso está acontecendo muito. Por outro lado, a gente percebe como ganhadoras, em primeiro lugar, os e-commerce. A Amazon está explodindo, está ganhando muito dinheiro, né? E com todos os problemas que isso possa gerar, porque a Amazon está ganhando muito dinheiro, mas está afetando, de fato, a sua rentabilidade, porque contratando muita gente, muito mais custo de segurança, muito mais embalagens, muito mais encomendas, então isso está afetando o resultado da empresa. Por outro lado, a gente percebe a emergência das empresas, as redes sociais, as plataformas digitais bombando. Então, o Zoom, por exemplo, foi uma empresa que cresceu num curto espaço de tempo absurdamente. O setor de telefonia celular e telefonia móvel, que a gente pensava que estava mortinho, quer dizer, teve um incremento gigantesco. Eu estava conversando outro dia atrás com um amigo meu, com um executivo de uma empresa de telefonia móvel, e nunca eles estiveram ganhando tanto dinheiro como nesse momento, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, empresas de segurança, empresas, quer dizer, como Uber, como o iFood, reorientando os seus negócios. Então a gente pode dizer isso. Mas um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, né, que tem a ver com o comentário que eu fiz inicialmente a respeito, quer dizer, do boom das lojas de luxo, é que a gente está observando uma coisa que a gente observou no 11 de setembro, que é justamente o quê? Quando houve o 11 de setembro, né, que foi as Torres Gêmeas, né? Quando houve o 11 de setembro nas Torres Gêmeas, né, o comércio americano percebeu um incremento, uma explosão do consumo, por exemplo, de itens de pequeno luxo, batons, lingerie, etc. Né? Os americanos chamam isso de lipstick effect, o efeito batom. E que lá fora a gente chama de shoptimism, ou seja, um otimismo de consumo. Isso tem a ver diretamente, quer dizer, com a quarentena prolongada. As pessoas estão muito tempo paradas em casa, as pessoas estão muito tempo, quer dizer, enfim, trancafiadas nas suas casas, né? E as pessoas estão muito ansiosas. E aí, evidentemente, que as pessoas tendem a ser mais generosas. A gente chama esse comportamento impulsivo de compra, as pessoas tendem a abrir a carteira mais, as pessoas tendem a ser mais generosas. A gente chama isso de consumo de autoindulgência, né? É como se eu estivesse me presenteando. Basta a gente perceber, por exemplo, e-commerce de bebidas alcoólicas, a gente está falando aqui de vinho, uísque, né, destilados, cerveja cresceu absurdamente, então os pequenos bares estão sofrendo, mas a Ambev vão muito bem obrigado, quer dizer, as grandes empresas que fornecem a Diageo vão muito bem obrigado, porque há uma tendência
das pessoas reforçarem o consumo mais de conforto, mais de autorrealização, mais ligado justamente à autoindulgência. Então, esses são alguns elementos que eu queria, no primeiro comentário, apontar para vocês. Eu acho que os efeitos são paradoxais. Nem tudo é o que parece. A gente tem que olhar o comportamento do consumidor com, digamos, um pouco mais de detalhe para isso. Aí você acha que só para completar o raciocínio, por favor. Você acha que essa digitalização ela é irreversível, Zé Mauro, ou a gente em determinados segmentos voltará assim ao normal, entre aspas? Eu acho, Sandro, que a digitalização é irreversível. Eu acho que ela já vinha acontecendo. Alguns setores vinham num processo mais lento, mas, por exemplo, essa digitalização, por exemplo, ela é inevitável. Vamos pegar um exemplo típico de um setor bastante resistente à digitalização, que é a educação. A educação sempre foi um setor muito resistente à digitalização. A gente percebe que as grandes universidades do mundo inteiro caíram em cima de salas de aula utilizando ferramentas de webconferência, Zoom, Teams e outras. E há uma grande discussão agora do que será a volta. Será que, por exemplo, os alunos, a gente vai estar falando, por exemplo, de aula. Vai ser muito difícil você colocar 40 alunos numa sala de aula. A gente vai ter que tomar todas as medidas de segurança, álcool gel, máscaras, etc. Então, a gente vai ficar por um bom tempo ainda tendo, por exemplo, produtos educacionais utilizando interfaces digitais. Então, isso vai acelerar, por exemplo, em termos de negócios de educação, a oferta de cursos blended, ofertas de cursos que vão utilizar isso. E é importante entender que as universidades sempre tiveram, especialmente as grandes universidades, quando a gente fala das universidades americanas, a Ivy League, que é um networking, o estar presente no campus, no MIT, por exemplo, de Harvard, sempre foi um grande diferencial, um grande spread de preços que essas instituições praticaram. O que vai acontecer é que elas vão ter que repensar suas políticas comerciais, vão ter que repensar os seus produtos. Ao mesmo tempo, a gente percebe um movimento de trading down. A gente percebe, por exemplo, que com essa coisa da aula indo para a internet, muitas famílias que têm o seu poder de compra afetado pelo desemprego, pelo desligamento, estão justamente tirando seus filhos de escolas caras e colocando seus filhos em escolas mais baratas, porque, afinal, qual é o diferencial que você tem de pagar por uma escola mais cara se o meu filho vai estudar à distância? Então, isso é uma coisa que a digitalização, Sandro, é um processo inevitável. O que a gente está vivendo é uma aceleração dela em setores que até então a gente não imaginava que esse processo fosse ocorrer com tamanha velocidade. Por favor, Márcio, eu tinha te tempo. Sem problema. O que eu ia perguntar, e é uma coisa que a gente já colocou aqui em discussão, e temos uma ideia de uma mudança que vai acontecer por conta das consequências desse isolamento, e muita gente pensa em mudanças radicais, outras pessoas pensam em mudanças mais pontuais, e tem gente que acha que de um dia para o outro não se muda nada, que as coisas vão continuar como elas sempre foram, com algumas adaptações. Eu tenho aqui uma teoria que de vez em quando nesses papos eu coloco para debate, que é a teoria do transporte público. A gente imagina que as pessoas realmente tendem a pensar que no futuro, pós-pandemia, vai ter uma dificuldade maior de sentar no restaurante, porque as mesas têm que ficar separadas por 2 metros, tem as questões dos teatros, dos cinemas e das arenas esportivas, né? Mas eu tenho uma sensação de que isso tudo vai acabar caindo quando o cara entrar no primeiro trem lotado. Porque vai ter lá no metrô um camarada babando nele até chegar no lugar. Porra, depois que ele tiver 3 pessoas amontoadas em cima dele, ele vai pensar que ele vai sentar 2 metros de distância no restaurante, ou que ele vai ter que ficar com 2 cadeiras de diferença ali na fila do cinema. Eu acho que depois que o cara tiver com 3 caras babando no cangote dele, ele vai para qualquer lugar. Então, eu imagino que não é uma coisa tão fácil você estruturar o transporte público no mundo inteiro. A gente sabe que na Europa não dá para andar de carro, né? Imagina se todo mundo pegar o carro na Europa, acabou. Acabou a Europa. Não funciona. No Rio de Janeiro, não dá. São Paulo, não dá. Enfim, são poucos. Talvez Estados Unidos. Estados Unidos tem uma malha rodoviária incrível. É um lugar preparado para isso. Não Nova York. Nova York não tem como. Nova York não dá para andar de carro. As pessoas têm que utilizar o transporte público. Então, será que essa coisa da mudança do comportamento, ela não vai até
a porta do metrô? Ou, de fato, vai ter que o metrô também se adaptar? Eu acho difícil. Eu acho, Márcio, que vai depender muito da questão, quer dizer, da pandemia. Vai depender muito da questão da evolução do vírus. Eu acho que a gente vai viver num cenário, até o momento que a gente tenha disponível uma vacina, eu acho que a gente vai viver cenários de quarentenas intermitentes. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que tem que estar preparado para momentos onde você vai digamos assim, né, se isolar e momentos onde você vai liberar. A gente vai ter que ter isso daí. E a gente vai ter que aprender com isso. Né? Evidentemente que, claro, num primeiro momento, com o passar dos dias, as pessoas vendo, quer dizer, que os sintomas da doença não se manifestem, é natural que as pessoas se sintam mais relaxadas, se sintam mais descuidadas. Até porque o mundo continua. Né? Seria uma outra coisa você falar de uma distopia, que seria o fim de uma sociedade baseada no consumo e num Estado que provesse o mínimo para as pessoas sobreviverem. A gente não chegou ainda a esse ponto. Tem ainda um vírus zumbi para isso. Então a gente vai ter que se acostumar. A gente não tem um vírus zumbi ainda para isso. Não é a pandemia desse tamanho. Né? Apesar de ser Covid ser uma doença com uma letalidade elevada, mas não é tão dramático assim. Né? E é preciso que a gente entenda que essa realidade que você citou já acontece no Brasil, na baixa renda. Todo dia os BRTs lotados, os metrôs lotados, as pessoas estão indo trabalhar, as pessoas não têm opção. Eu me considero um privilegiado que eu posso dar minhas aulas em casa. Mas a maioria das pessoas, no Brasil especificamente de baixa renda, estão tendo seus dias a dias ali, vivendo um jogo de roleta russa. Um dia eu vou ser infectado ou não. O que eu acho que vai acontecer é que o que os varejistas, o que as pessoas que trabalham com serviços e comércios vão precisar prover? Elas vão precisar prover uma sensação de segurança, uma sensação de higiene e segurança. Então elas vão ter que justamente adaptar seus ambientes para que minimamente o consumidor se sinta seguro. É muito importante que a gente compreenda que o consumo tem relação direta com a confiança. Não é à toa que na FGV a gente mensura o índice de confiança na economia. Porque ninguém faz qualquer dívida, ninguém faz um grande investimento se você não confia na possibilidade de pagar daqui a um ano. Basta ver a crise que o setor automobilístico está vivendo. Quer dizer, não é o momento de você comprar um carro, não é o momento de você comprar um imóvel, é o momento, sim, para quem tem reserva de fazer investimento em ações comprando na baixa. Mas para quem não tem reserva, não é o momento de você fazer isso. Então a discussão, inclusive, para o setor automobilístico é como é que eu retomo esse ambiente de confiança para aquecer a demanda. Será que para o investimento financeiro do governo dando dinheiro? Será que pela própria iniciativa das empresas oferecendo, por exemplo, um adiamento de pagamento de parcelas? Então as empresas vão ter que ser nesse momento muito criativas, oferecendo opções que justamente reforcem a confiança do consumidor a consumir. Eu acho que no primeiro momento vai ser isso. É claro que, evidentemente, essa sensação é uma sensação até certo ponto enganosa, porque o vírus está aí, mas as pessoas têm que viver a vida. Então eu concordo muito contigo nesse sentido, Márcio. O negócio do carro é até porque o cara vai comprar para quê, né? Porque hoje você não pode ir para lugar nenhum. Eu quero jantar, não posso. No cinema não dá para ir. Né? Nem no trabalho o cara está conseguindo ir porque está fechado o escritório. Zero. Vai ter ali um grande, enorme bibelô para enfeitar a garagem. É um ativo imobilizado na sua casa. Apenas para ilustrar e ter que trocar óleo e calibrar o pneu. Né? Meu amigo André Scioli, na nossa bancada aqui, faça o favor. Eu só queria falar uma coisa antes de você perguntar para o nosso convidado, que eu li isso no outro programa, mas eu acho interessante. Vale repetir. Que a Glória mandou para a gente. A quarentena parece uma série da Netflix. Quando pensamos que está para acabar, lança outra temporada. E é interessante, né, que essas propostas de novas temporadas são feitas pelos próprios atores, né? A gente vê os próprios atores é que vão criando, não necessariamente é a doença em si que cria, mas são os nossos atores. Tem uma expressão que é do nosso querido convidado, do Zé Mauro, que eu acho fantástica, quando ele trata que a gente estava num processo migratório, né? De uma economia de átomos para uma economia de bits. Falei alguma besteira? É isso mesmo, né? Que ele costuma falar. Esse processo foi super acelerado. As empresas estavam tentando realmente se adaptar a esse novo momento. Algumas se viram forçadas a correr um pouquinho mais para atingir esse objetivo e outras, infelizmente, saíram tropeçando e muitas delas acabaram sucumbindo. A pergunta que eu queria trazer não tem uma relação tão direta com o comportamento do consumidor, mas tem
com a empregabilidade, onde você trabalha fantasticamente toda essa gestão de RH dentro das empresas. Esse novo funcionário que aprendeu a trabalhar home office, que possivelmente vai ter a sua carga de trabalho completamente diferente da carga de trabalho que tinha antigamente, obrigatoriamente tem que desenvolver novas competências para trabalhar. O que você vê como novas competências que seriam necessárias para esse cara no pós-pandemia? A tua pergunta, André, é extremamente bem colocada, porque o que acontece? A gente está vivendo, quer dizer, uma situação nova, muitas pessoas chamam de novo normal, né, onde um monte de competências e habilidades precisam ser desenvolvidos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a capacidade de trabalhar à distância e de utilizar as ferramentas de produtividade é fundamental nesse novo mundo. Então, não há a menor condição, por exemplo, de um indivíduo deste sobreviver no mundo sem utilizar uma ferramenta de videoconferência, de webconferência, e utilizar ferramentas de produtividade, como, por exemplo, o Slack. Ele precisa aprender com isso. A segunda coisa importante é a capacidade de automotivação e de autogestão do seu comportamento. Eu estava outro dia num webinar e ouvi um diretor de uma empresa do sul do país dizendo a seguinte coisa: putz, mas eu não gosto do teletrabalho porque eu não sei se o cara está trabalhando. E aí eu até interpelei, eu falei para ele, bom, se você é daqueles que você ainda acha que você tem que ver o funcionário trabalhando para você achar que ele está trabalhando, é sinal de que você tem um sério problema. Então as pessoas, pois é, você tem um sério problema. Então as pessoas vão ter que justamente desenvolver essa capacidade de autogestão. A gente não está falando mais de hora glúteo, a gente não está falando mais de hora nádegas. A gente está falando de fato de algo que há muito tempo se fala, que é entrega de resultados. Então, aquilo que era até então característico de startups, de ambientes moderninhos, coworkings, onde o cara não tem hora para entrar, não tem hora para sair, mas que as grandes empresas ainda tinham aquela coisa de trabalhar de 8 às 5, um cartão de banco, um cartão de entrada e saída, isso acabou. Né? As fronteiras entre trabalho, vida pessoal e casa são cada vez mais fluidas. E isso vai levar justamente a uma gestão desses espaços. Então, vai acontecer um investimento enorme nas casas, nos seus domicílios, porque as pessoas vão precisar de trabalhos, de espaços maiores para poderem trabalhar, mais agradáveis, inclusive, como é o seu, né, André? Você está aí com um fundo maravilhoso, lindíssimo, agradabilíssimo, né? Então, as pessoas vão ter que ter espaço para isso, as pessoas vão ter que ter cômodos mais amplos, as pessoas vão ter que ter, inclusive, vestuário mais amplo, as pessoas vão ter que ter uma regra maior dos seus horários no dia a dia. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que trabalhar num ambiente de colaboração muito maior. É muito mais difícil você estabelecer laços de hierarquia quando você está num ambiente onde, né, você está na digitalização do escritório. Uhum. A gente está falando disso. Então, a gente vai ter que ter, inclusive, uma mudança dos processos de gestão. A gente fala muito do colaborador, mas, por exemplo, o diretor, o gestor, o gerente, ele vai ter que ser muito mais direcionado para gerar o que a gente chama de experiência do empregado, experiência do colaborador. O que significa isso? Seria um avanço da chamada motivação 3.0. Né? Se a motivação 1.0 é pelo dinheiro, a motivação 2.0 é para a realização, e a motivação 3.0, como diz o Daniel Pink, está ligado a propósito, a motivação 4.0 está ligada justamente à capacidade que o funcionário, o colaborador tem de realizar algo significativo para a vida dele. Então, não é só ele trabalhar para realizar algo para a empresa. Ele tem que se sentir também como fazendo algo para ele. E as empresas vão ter que mudar os seus processos de gestão para isso. Lá fora, há toda uma literatura sobre employee experience. Isso está sendo muito discutido. Mais do que isso, o que está acontecendo agora? Recentemente, eu estive numa grande empresa brasileira, multinacional, uma das maiores empresas do Brasil, e a previsão deles é que, daqui a 2 anos, aproximadamente 60% da força de trabalho dela seja uberizada, seja part-time job. Então, a gente está falando da uberização, que, no caso, a gente chama no andar de baixo de uberização e no andar de cima a gente chama de pejotização. José Mauro, desculpa te interromper, mas é que dentro do que você está falando, me surgiu aqui uma situação muito particular do Brasil. Isso nos Estados Unidos, a gente já vê funcionando, e a gente pega, talvez, a principal referência desse comportamento é o Google, né? Onde o funcionário ele tem a obrigação de entregar o trabalho, e é só essa obrigação, né? Ele pode ir lá brincar, jogar videogame, pode não ir trabalhar na sede,
mas ele tem um compromisso com a entrega. No Brasil, a gente tem um problema que é muito complexo, por questões sociais, enfim, ideológicas, né, que são as leis trabalhistas muito rígidas. Então, uma mudança nesse sentido, quer dizer, deixar a pessoa em casa, vai gerar uma série de constrangimentos hoje que a gente talvez não tenha como lidar com a estrutura jurídica que temos, né? A gente vai precisar se reinventar nesse sentido para poder atender a essa nossa demanda. Eu sei que existem alguns projetos em andamento, mas são todos eles, principalmente quando a gente fala da CLT, é tudo muito difícil, porque existe uma raiz muito grande, existe determinada parte da sociedade que é contra qualquer investida ou qualquer tipo de mudança nessa estrutura da CLT. Então, isso não vai criar para um país como o Brasil, que além de ter esse arcabouço complicado, ainda demora para caramba para tomar medidas. Isso não vai gerar para as empresas do Brasil um problema muito sério? Márcio, é interessante essa questão, porque se a gente lembrar do último governo, o governo Temer ele aprovou uma reforma trabalhista onde houve uma grande flexibilização das leis trabalhistas, né? Não é à toa que a gente costuma dizer que uma das coisas que foi extinta na pandemia no Brasil foi a tal da carteirinha azul de trabalho, né? Eu diria que será cada vez mais raro você ter empregos, quer dizer, utilizando a CLT, assim como também empregos públicos estatutários. Eu acho que a gente está entrando no mercado de trabalho brasileiro numa nova situação, onde a gente já tem a figura jurídica do trabalho, né, do part-time job, do trabalho, quer dizer, digamos, muito mais flexível. O Brasil está muito mais adaptado, o Brasil já tem um arcabouço jurídico institucional para isso. A grande questão é que a gente, da mesma maneira que a gente cria um lado, quer dizer, da demanda, então a gente criou uma mudança para isso em termos das empresas, é necessário que a gente crie produtos para isso, porque todo o ônus que antigamente era transferido pelo contrato de trabalho, ônus de previdência, ônus disso, você vai ter que começar a prover todo um conjunto de produtos e serviços na sociedade para atender conta dessa demanda. Então, por exemplo, eu como empregador de part-time job, eu vou ter que contratar o meu serviço de saúde, eu vou ter que contratar o meu serviço de seguridade social. E eu percebo, por exemplo, que ainda nós estamos muito atrasados no Brasil para isso. Nós ainda não temos, de fato, uma oferta, isso é uma grande oportunidade de negócios. Da mesma maneira, por exemplo, que a XP compreendeu isso há um tempo atrás, e ele entendeu que uma economia estabilizada, não agora, porque o dólar explodindo e a bolsa caindo, mas a gente fala de um cenário de 3 anos atrás, com uma economia estagnada, uma economia estabilizada, quer dizer, ganhos cada vez menores, abrir essa possibilidade de você oferecer um produto ou produtos, digamos, de fundo de ações ou de ações para pessoas de classe média, como nos Estados Unidos. Uma democratização maior para isso. Então, eu percebo que a gente precisa, como a gente costuma dizer em marketing, é uma grande oportunidade de você construir um mercado para isso, juntar a fome com a vontade de comer. Então, isso significa, de fato, de que a gente precisa, né, criar essas oportunidades. Para mim, carteira de trabalho é um dinossauro, é um selacanto, é um ornitorrinco. Né? É um animal em extinção no Brasil. Eu acho que as próximas gerações têm que estar acostumadas a lidar justamente com esse trabalho flexível, part-time job, e as grandes empresas já estão lidando com isso. Agora, tem um monte de desafios, que são desafios, quer dizer, que o próprio André levantou aí, são desafios de como é que eu engajo um funcionário quando eu tenho, por exemplo, né, um contrato de trabalho que não deve fidelidade. Como é que eu engajo o cara, como é que eu gero propósito no cara, como é que eu crio isso. Por isso que nos últimos anos, no campo de recursos humanos, há uma discussão enorme sobre esse conceito de employee experience. Ou seja, eu preciso, de uma certa forma, né, trabalhar com o meu colaborador não como sendo um funcionário, mas como um parceiro do meu negócio. Eu preciso desenvolver nesse cara essa visão de dono, essa ownership perspective, né, que é alguma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer isso no Brasil. Né? E eu concordo com você. Zé Mauro, lá na agência a gente trabalha muito por job. Então a gente costuma montar times por job. Sim. Tem funcionado assim bem. Eu acho que é uma sugestão interessante e não tem esse arcabouço que o Márcio falou aí de problemas de CLT e tudo mais. Mas assim, eu vou aproveitar aqui que a gente está com quase meia hora de programa para aquele momento copo d'água, aquele momento para a gente falar umas coisinhas engraçadas, atender a nossa audiência e tal, porque nossa audiência, o hype está muito alto essa semana, pessoal só falando de política. Eu não acho legal polarizar o assunto, não.
Eu acho que a gente... Mas tá todo mundo falando de política. Tem assim, por exemplo, o Márcio, teu xará. Esse país está perdido mesmo. Até um 71 estelionatário hoje em dia é Nutella. Clonaram meu cartão de crédito. Clonaram meu cartão de crédito. E o puto me compra um tênis e a prestação e um rango de 20 pratas. Enfim, aí tem a Érica aqui. Porra, prestação. Não é? O cara mandou mal. Quer dizer, ele foi até bonzinho, né? Porque vai pagar só a primeira solidário. Estelionatário Solidário. Solidário. Acho que todo mundo ganha aí. Quem que perde? Talvez o banco. O banco vai perder dinheiro. Tá? A Érica bota aqui. O que é isso, minha gente? É sério? Com relação à decisão do Alexandre de Moraes, o ministro, né? Bloqueio das contas e influenciadores bolsonaristas no Facebook e tal. Tá revoltado. Isso aí tá um hype grande à beça na internet com relação a isso. E tem outra coisa interessante. Para a gente não falar de política, tentar evitar entrar nessa onda aí que eu não acho legal. Aliás, até se o convidado quiser, mas eu prefiro não entrar nessa onda. A campanha do Magazine Luiza, que está bombando essa semana, não sei se vocês já chegaram a ver, que bota aquela boneca digital com cartaz escrito: "Ei, moça, finja que vai fazer compra no aplicativo Magalu. Lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher." É muito legal, está sendo muito elogiado. E dizendo que atualmente, né, com a quarentena, infelizmente houve um aumento de mais de 50% no número de denúncias de violência contra mulheres devido a essa... Esses dias eu tive que ligar para a polícia porque ouvimos gritos aqui de pedido de socorro perto de onde eu moro, alguém sendo ameaçado, e aí, enfim, a polícia até agiu muito rápido, chegaram em menos de 10 minutos. Chegou o corpo de bombeiro, parece que ela estava machucada, enfim, realmente é uma situação que a gente tem que estar de olho. E olha, galera, se manifesta, tá? Se alguém pedir socorro, porra, não fique em casa não, trancado e achando que é normal, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Faz isso não, cara, ajuda, presta socorro, porque, pô, isso é uma situação horrorosa. E o Vandré mandou aqui: quando o dedo aponta para a lua, alguns olham para a lua. Os tolos olham para o dedo. Alguns não conseguem enxergar além do que querem ver. Pô, esse foi profundo. Esse foi legal. Enfim, gente, o nosso momento atendendo a audiência. Tem mais aqui, mas eu não quero entrar na parte política, não. Eu quero entrar, aproveitando que todo mundo já tomou água, já respirou. Vamos para o outro round agora, que é um round muito legal, que a gente recebeu, Zé Mauro. Aliás, gente, o Zé Mauro fez aniversário agora, recentemente, dia 24. Meus parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Não podia deixar passar em branco. Muito obrigado. Eu falei que tem roteiro nessa bagaça, tem roteiro. Obrigado. Mas fez aniversário e, pô, é muito legal. E a gente recebeu aqui, Zé Mauro, foi 32, né, Zé Mauro? 33? A idade? Não, 50. Já dobrei o Cabo da Esperança, estou com 50 já. Aqui é só landslide, só daqui para baixo, landslide. Seja bem-vindo aos 50 aí. Seja bem-vindo, né? Legal. A gente recebeu uma especialista esses dias de Instagram. E foi muito legal a conversa com ela, porque ela fala que hoje as marcas elas estão buscando autenticidade, visto o que aconteceu com a digital influencers ultimamente. Tem acontecido vários casos não muito legais. Tudo bem que é um segmento que a gente já falou muito aqui, que tomou conta, né, de um mercado, conseguiu nichar o mercado, né? Mas tem muita gente que, infelizmente, monta o seu... se auto-intitula ou consegue seguidores, mas que muitas vezes não é tão autêntico quanto vendeu a imagem de ser, né? E ela falou que as marcas hoje buscam muito isso. A palavra nas redes sociais é autenticidade. Como é que você vê essa parte de rede social bombando, digital influencers? Você acha que isso é uma coisa também que... tem muita gente hoje, você vai no LinkedIn, por exemplo, você tem muita gente vendendo eu te ajudo a ficar rico amanhã.
eu te ajudo, especialista de crise, especialista de pandemia, rapaz. Pô, o cara, para ser especialista de pandemia, tinha que ter mais de 100 anos, tinha que ter quase 100 anos. Então, quer dizer, é uma coisa difícil, né? Porque, pô, primeiro. Esses não vou ficar rico amanhã, você anotou? Depois me passa, porque eu tenho que ligar para Todos estão anotados, mas, pô, não vou falar aqui para não dar processo, mas todos. O que você acha, Zé Mauro, dessa galera que são especialistas, assim, do nada aparece um monte de especialista? Sandro, eu acho que é o seguinte, eu acho que a rede social é um fenômeno relativamente recente, a gente está aprendendo a lidar com isso. Né? E não dá para a gente dizer que a rede social é orgânica, ela é espontânea, é preciso que a gente entenda que ela é pertencida por uma empresa. Né? Alguém é dono disso. Então, se alguém é dono disso, alguém muda as regras a hora que bem entender. Estou dizendo isso porque, por vezes, né, a gente olha e fala assim, porque é o meu Instagram, é o meu Facebook. Não, é do Zuckerberg, é do Google, né, é dos caras. Não é à toa que recentemente houve uma grande polêmica que muitos youtubers perderam receita porque o YouTube mudou o seu algoritmo. Então, eu acho que é o seguinte, quer dizer, a gente vive uma coisa orgânica, basta ver os problemas todos que o Zuckerberg está sofrendo lá fora, né, com relação às regras de governança do Facebook, né, das fake news. E eu acho muito interessante, porque quando eu vejo essas coisas de especialista em pandemia, digital influencer, eu me lembro muito daquelas pessoas que iam de cidade em cidade no início do século XX vendendo poções mágicas. Né, as garrafadas que você vê no mercado do ver-o-peso lá, isso cura tudo. Desde espinhela caída, passando por esporão, até impotência sexual, etc. A gente tem as pessoas que aproveitam esses momentos, né, para justamente venderem soluções mágicas. E as pessoas acreditam, porque você lida com medo, desespero, né, basta ver a reação toda da população europeia durante a peste negra, né, no século IX, no século X. As pessoas iam para a igreja para rezar, achando que era uma punição de Deus, e mal elas sabiam que nas igrejas elas mais se contaminavam. Né? E aí, obviamente, para as pessoas existe uma questão, por exemplo, de desespero muito grande. Né? O que eu acho que a gente tem que aprender? A autenticidade é uma coisa relativa. A gente, como diria o Baudrillard, né, a gente vive um mundo que não é ético, é um mundo estético. Então, as redes sociais, elas possibilitam que você venda muito mais uma imagem do que, de fato, quem você é. Eu vi outro dia uma entrevista de um apresentador de TV do William Bonner, né, no Bial, não sei se vocês viram a entrevista dele. Eu vi também. E ele contando todos os problemas, o drama que ele tem, né, de sair de casa em função disso. Aí perguntaram para ele no Twitter quem era ele. Se era o cara da bancada ou se era o cara do Twitter. Ele falou, eu sou todos. Né? Eu sou todas essas pessoas. Então, acho que as redes sociais nos catapultaram para uma situação onde a gente amplificou o nosso contato com pessoas que até então a gente fisicamente não tinha contato, por exemplo. E, ao mesmo tempo, essas pessoas formam uma imagem nossa que não corresponde, de fato, à realidade. Nós somos aquilo, mas nós não somos apenas aquilo. Isso gera uma série de oportunidades, porque você, enfim, se você sabe se posicionar, né, você consegue capitalizar esse dinheiro até o momento que você cometer um deslize. E todos vamos cometer um deslize. Né? Por exemplo, você acabou de dizer uma coisa com a política. Por exemplo, todos nós temos as nossas preferências políticas. Se eu começar, por exemplo, aqui a externar minha preferência política, certamente algumas pessoas que estão assistindo vão aplaudir, outras não vão aplaudir. Outras vão me xingar, etc. e tal. Outra coisa que eu acho importante nas redes sociais, eu acho que isso é um problema brasileiro, como sociedade, para a gente refletir, eu tenho ficado muito assustado nos últimos dias, eu acho que a gente perdeu a compostura. Nós perdemos a compostura. Eu acho que a gente não constrói um país, quer dizer, com tal nível de toxicidade e agressividade que se tem nas redes. Muitas pessoas dizem, né, putz, mas nós somos assim. Não, nós não somos assim. A gente sabe que nós somos assim, porque o ser humano é agressivo, mau, quem leu Freud sabe disso. Mas o Freud também fala, quer dizer, que a civilização e a cultura nos salvam. Então é preciso que a gente acredite na possibilidade de se construir um mundo melhor. Que as pessoas, quer dizer, estejam imbuídas, especificamente nesse momento que elas estão em casa, refletindo, pensando, é preciso que a gente se desprograme, é preciso que a gente pense positivamente, é necessário que a gente pense a construção de um mundo mais digamos, mais saudável, relações mais saudáveis. O Márcio falou aqui, e você trouxe também, Sandro, por exemplo, o número de agressões a mulheres. A gente fala do número de pessoas deprimidas, tentativas de suicídio em casa. Eu estava vendo o New York Times, quer dizer, um número de ocorrências, 911, de pessoas deprimidas ou de atendimento, centros de valorização à vida é gigantesco.
Então, tudo isso mostra que a gente tem muito que evoluir ainda. E eu acho que, com relação a pessoas que vendem suas imagens de redes sociais, soluções mágicas, poções mágicas, etc., então, isso é muito legal no curto prazo. No curto prazo é muito interessante para você atrair seguidor. Mas as pessoas querem propósito, sabe, Sandro? As pessoas querem ir além da página 2. As pessoas querem alguma coisa que, de fato, traga para elas algum tipo de alento, algum tipo de consistência. E eu acho que, atualmente, a gente está muito mal servido disso. Eu acho que a gente não... Acho que as redes sociais, as pessoas que as habitam, as pessoas que utilizam dela comercialmente, não estão sabendo, né, utilizar essa oportunidade. Essa é a minha opinião. Não sei quanto a vocês, mas eu penso muito sobre isso. Eu concordo e acho que a gente tem 2 caminhos a seguir, né? E eu não imagino outro. Que primeiro as pessoas precisam começar a se entender, não no sentido de concordar com a outra. Não é essa história que a gente imagina que vai acontecer e nem quer, porque a pluralidade de ideias, de pensamentos, é isso que move a gente para frente, né? Se a gente lá atrás tivesse pensado da mesma forma que pensava há 500, 1000, 2000 anos atrás, a gente não tinha saído do lugar. Teve gente que morreu queimada por falar coisas que hoje a gente sabe que são reais e que na época eram tidas como absurdas, né? E o cara colocou ali a vida dele em risco para poder promover alguma coisa e ele estava certo. Só que não dá para desqueimar o cara hoje e trazer ele à vida. Você vê que hoje já teria muito tempo. Ele seria um vampiro se estivesse vivo até hoje. Mas a gente está pensando dessa forma. Então, uma das coisas que a gente conversou até há pouco tempo, e está rolando no Brasil, a possibilidade do governo estabelecer quase que uma censura nas redes sociais. Eles estão querendo ter um projeto de lei que visa regular as redes sociais, e dentro desse projeto existe ali uma etapa que é a criação de uma agência de checagem da informação. Ou seja, eu vou ter um setor ali, uma entidade dizendo se eu estou falando verdade ou mentira. Isso é censura, né? O que deve existir é o que existe já no mundo offline. Você não pode xingar o amigo, você não pode bater no amigo, você não pode fazer nada nesse sentido. E isso se passa também no mundo online. Então, quer dizer, o que as pessoas ganharam foi voz. O que elas ganharam foi uma possibilidade de ter um alcance maior dos seus pensamentos. Agora, o cara não entra na rede social e vira um maluco. Ele é maluco. Se ele está agindo igual maluco na rede social, é porque ele tem algum desvio de caráter aí, ou de qualquer coisa fora dela também. Eu nunca vi ninguém fazer nada em casa de um jeito e ir para a rua e ser completamente diferente. Até tem, eu sei que é assim, mas deve ter algum nome feio para esse negócio, para esse comportamento estranho. O que não pode é a gente acabar com um negócio que é absolutamente fundamental para a democracia, é absolutamente fundamental para que a gente evolua. Eu acho, José Mauro, eu queria até perguntar para vocês se vocês concordam comigo, que muito dessa questão do brasileiro ser um cara feroz, brigador, babando, latindo nos momentos de hoje, é porque a política para a gente é um negócio muito novo. A gente não falava de política, a gente falava de futebol, de religião, falava de, sei lá, tomar cerveja no final de semana, mas aqui não se discutia política. Aqui dificilmente a gente falava qualquer coisa nesse sentido. Isso é um negócio muito novo. Será que essa novidade também não tem que ser digerida, não tem que ser absorvida, não tem que ser entendida para a gente evoluir? Isso demanda tempo, né? Não é de um dia para o outro isso acontece. Tem um filósofo que fala que é na discordância que nasce a sabedoria, né? Eu não me lembro exato. qual que fala, quer dizer, você saber respeitar o contraditório. Você pode ter uma opinião diferente, pô, que legal. Entendeu? Ainda bem, inclusive, né, Acioli? A gente ter discordâncias, a gente até já discutiu sobre isso também várias vezes. Eu vejo 3 pontos aí nessa colocação do Márcio, até para incrementar um pouquinho ainda essa pergunta para o Zé Mauro. Eu vejo muito ainda, infelizmente, da proteção que o anonimato dá ao internauta, né? Então, todo mundo vira herói, sai de peito aberto. Então, a gente vê muita violência nas redes sociais pela pseudo-impunidade que esses caras têm, que essas pessoas, de um modo geral, têm. O segundo ponto que eu quero colocar, e aí vai muito para o seu lado psicólogo, eu queria ouvir o que você pensa a respeito. Em grande parte, as redes sociais ainda são dominadas por jovens.
E a percepção que eu tenho dos jovens é que o jovem ele é avesso a qualquer tipo de frustração. Mais ainda, associado a esse anonimato, você cria monstros que, infelizmente, não sabem discutir política porque não sabem o que é política. Eles têm uma noção do que se ouve falar, nessa capacidade pluralista que se tem de ler um pouquinho de tudo e não aprofundar em nada, é verdade, saem defendendo pontos de vista rasos, sem qualquer tipo de perspectiva de contra-argumentar, só de defender o seu. Eu estou muito errado nesse ponto de vista, o Zé Mauro? Falei muita besteira? Não, não, André. Eu acho que o que você está falando, eu sempre, quando eu vejo essas questões, eu me lembro muito dos gregos. Eu, nessa quarentena, eu tenho lido muito Aristóteles, muito Platão, eu tenho lido muito esses caras, porque esses caras é impressionante como, ao ler esses caras, você percebe que os problemas que eles lidavam são problemas que a gente lida até hoje. Então, eu queria chamar a atenção para duas questões. Quer dizer, um termo em grego chamado política, polis, e um outro termo, que é um termo em latim chamado civitas. Eu acho que a gente tem que entender a distinção entre política e cidadania, civitas. Né? Política tem a ver com o bem comum, tem a ver com a construção do que a gente quer como sociedade. Toda política, ao fim e ao cabo, ele tem um objetivo utópico. Então, o objetivo utópico de você ter uma sociedade melhor, onde as pessoas sejam mais felizes, onde as pessoas sejam produtivas, as pessoas se sintam mais construtivas, possam desenvolver, construir suas famílias nos seus modos de vida e que não sejam incomodados. Outra coisa são os caminhos, né? E o caminho passa por o que os romanos chamam de civitas, uma educação de cidadania, civilidade. Né? Isso você está trazendo de maneira muito interessante. Eu acho que a gente tem muita política e pouca civitas. Eu acho que a gente tem muita questão de discussão. Eu acho importantíssimo o que o Márcio falou. Eu acho que a gente está conversando sobre isso. Era alguma coisa que até então a gente conversava vendo o Jornal Nacional. Na década de 80, eu me lembro, meu pai esbravejando, ligando a televisão e vendo o Jornal Nacional. Então, era o único espaço que você tinha nos jantares de família. Não existia internet, as pessoas não viajavam o mundo inteiro. Então, a internet possibilitou que a gente se conectasse com pessoas ao redor do país, quiçá do mundo inteiro. Então, isso é muito interessante, se empodera, isso é no mundo inteiro. Isso você teve na Espanha, isso você teve o Occupy Wall Street, isso você teve no Brasil, você teve na Primavera Árabe. Então, de uma hora para outra, as pessoas se sentem empoderadas querendo discutir, porque são cry for help. Então, especialmente a juventude está dizendo a seguinte coisa: o mundo que vocês herdaram, o mundo que nós herdamos, não é o mundo que a gente queria. Então, aqueles sonhos todos de vida que a juventude que tiveram com seus pais, de ter uma família, de ter um carro, de ter uma casa, de poder pagar sua casa própria, são cada vez mais difíceis para o jovem, né? Então, o jovem se vê cada vez mais numa dificuldade enorme de, por exemplo, ter sua casa, de casar, por exemplo, de ter relação afetiva, de ter um emprego estável. Então, ele estudou e não tem emprego. O emprego que ele vai ter na Europa, o pessoal chama de geração melhorista, os portugueses chamam de geração arrasca. Então, o cara vive até hoje na casa dos pais, é o kidult, ele não tem dinheiro para sair de casa. Então, acho que uma coisa é por que a juventude, né, André, respondendo a tua pergunta, aderiu tanto à rede social? Porque é um cry for help. Acho que a juventude está dizendo a seguinte coisa: olha só, nós não temos aquilo que nós queríamos, né? A gente não vai conseguir. Tipo assim, eu cheguei na festa agora e acabou o salgadinho e refrigerante. Putz, tem como trazer mais? Não, acabou o dinheiro. Então, isso é natural. E com todos os problemas da juventude, que é o que é, digamos assim, o seu caráter irascível, o seu caráter assim muito mais violento, muito mais isso que é a característica do jovem. Duas questões importantes. Primeiro, você falou na questão da anonimidade, é o paroxismo, é o exagero. Então, isso é uma coisa que, inclusive, foi uma pergunta anterior. Rede social cria fake. Então, as pessoas tendem a exagerar, hiperbolizar. A gente fala de identidades hiperbólicas. Eu tenho amigos meus que são ótimas pessoas. Você vê o cara na rede social, o cara parece um cão feroz. Mas ele é uma ótima pessoa. Então, eu costumo dizer, ele sofre de identidade hiperbólica. O Márcio até falou, você tem uns nomes esquisitos. Então, um dos nomes esquisitos é o que a gente chama de identidade hiperbólica, é o exagero. Né? E aí, com o seu extremo, que é um insulto que nos últimos tempos virou uma forma de arte. Então, a gente vive hoje em dia num mundo onde o insulto é uma nova forma de arte. Né? Insultar as pessoas é a nova estética, é um novo gosto. Né? Então, você tem os mais variados tipos, a estética do insulto tornou-se cada vez mais sofisticada. Qual o grande problema? Você não constrói um país com isso. Né? Você não cria civitas. Você não cria uma cultura, por exemplo, de que, né, a gente pode discordar, mas a gente vai ter que trabalhar junto.
A gente vai ter que estar próximo. A gente vai ter que construir mais do que nunca numa situação que a gente está enfrentando de pandemia e quarentena. A gente precisa muito de braços, pernas, cérebros e pessoas alinhadas para isso. E não é com esse ambiente tóxico que a gente vai conseguir sair disso, né? Então, acho que a gente tem que ter política importante, mas eu acho que se esqueceu-se do lado Civitas. Por isso que eu falo com a gente da civilidade, da cidadania. Então, por isso que eu acho que a gente perdeu a compostura. Eu acho que a crise brasileira hoje, no meu entendimento, em termos que quando eu abro as redes sociais e vejo isso, para mim é uma crise de compostura. Eu acho que as pessoas perderam a compostura. É uma palavra meio velha. Lembra meu avô quando ele dizia isso. Meu avô, quando eu era garoto, eu brincava na mesa, ele dizia assim, eu fazia uma besteira, eu derrubava o saleiro, e dizia, meu filho, meu neto, tenha compostura. Mas é isso mesmo, quer dizer, é você ter a civilidade, como disse o Márcio. Eu não posso xingar o colega, eu não posso dizer que a mãe dele é isso, o pai dele é aquilo, eu não posso, por exemplo, dizer que, por exemplo, seu filho está estudando na escola e o pai está me tirando um problema, você é um criminoso, que seu pai é um ladrão. Isso é muito complicado. Isso destrói pontes. Eu estou do lado das pessoas que constroem pontes, né? E alinhamento que você diz não é alinhamento de ideia, né? Não é pensar igual, não é vestir a mesma roupa, não é levantar a mesma bandeira. Alinhamento é seguir junto, na mesma direção, e claro que com opiniões diferentes, mas com um objetivo comum, né? A gente precisa hoje de estrutura para poder sair dessa situação esquisita que a gente está vivendo. E o que a gente tem hoje é um acirramento tão grande de ideias e de posições que a gente está colocando em risco, num risco maior que da própria pandemia. Enfim, a gente tem que repensar muito cuidadosamente as nossas posições, não políticas ideológicas, não, mas enquanto civilização. E eu concordo 200%. Olha, gente, eu tenho visto muito agora, durante a quarentena, aumentou muito o B2B, né? O business to business. Eu acho que uma tendência, talvez pela própria situação, né? Das pessoas tentarem fazer negócios e parcerias, e enfim, aí segundo o Zé Mauro, que é craque nisso, né? A venda mais técnica e tal, mas eu tenho visto muito isso acontecer, então a gente tem, conforme os clientes estão buscando B2B, estão buscando outros parceiros. Essa tendência é uma tendência que bom, a gente tem 21 anos, a agência tem 21 anos. Eu nunca vi tanto quanto eu vejo hoje em dia essa busca pelo B2B. Você tem reparado isso também, Zé Mauro? Sim, né? Claro que sim. Né? Porque o que acontece? Quer dizer, até porque, em realidade, os seus clientes sumiram. Né? Então, não tem. Quando era mulher que tinha aquele filme, aperta os cintos que o piloto sumiu. O piloto sumiu. Aperta os cintos que o seu cliente sumiu. Então, você veja uma coisa, por exemplo, né? De uma hora para outra, por exemplo, a delicatessen da esquina que vende cerveja artesanal perdeu seus clientes. Né? E ele vai ter que contar com parceiros B2B para alavancar o seu negócio. A gente vê empresas como a Ambev, por exemplo, com a iniciativa de ajude o seu próprio bar. Ajude o bar da sua esquina. Né? Isso é muito importante. Porque, ao fim e ao cabo, quer dizer, são esses caras da ponta que fazem gerar o produto, fazem o sell-in e sell-out. Né? Então, mais do que nunca, especificamente nesse processo que a gente começou a nossa conversa, de aceleração da digitalização dos negócios, as empresas que não, por exemplo, possuem competência in-house para isso, elas vão necessitar de um apoio muito maior, de buscar parcerias e sinergias, quer dizer, com outras empresas que tenham essas soluções. Né? A minha previsão, Sandro, é que eu acho que a gente vai viver, né, num curto espaço de tempo, quando a gente sair minimamente disso, um grande movimento de fusão e aquisição, ou um grande momento de transferência, né, de dinheiro das grandes empresas para essas empresas menores, para que elas tenham oxigênio para tocar o seu negócio. Então, mais do que nunca, se a gente fala de B2B, se a gente fala de parceria, né, isso é muito importante. Agora, tem uma outra questão que a gente tem que chamar a atenção, que você falou com relação à venda B2B. Sim. A venda B2B, por exemplo, é uma venda muito relacional. É uma venda muito baseada na visita pessoal. Né? O que está acontecendo é que, por exemplo, os vendedores, como o André estava falando, né, os vendedores vão ter que aprender isso, André. Os vendedores, a gente está falando de mudança do mercado de trabalho, de competências, os vendedores vão ter que aprender a fazer venda técnica utilizando essas ferramentas que a gente está utilizando agora. Fazendo venda por webconferência, videoconferência. Eu estava conversando outro dia com uma turma de alunos meus do Brasil, no sul do Brasil, de algumas empresas do sul do Brasil, e dizendo que é uma dificuldade enorme da força de vendas deles em venderem utilizando essas ferramentas.
e dizer, meu amiguinho, não é questão de você aprender ou não. You ought, não é you have to, não é you must to, é you ought. It's mandatory, é mandatório. Ou você faz isso ou você morre. Né? Ou você faz isso ou você não vai ter direito à cesta básica no final do ano. Se, André, ele ainda tiver, e Márcio, se ele tiver carteira de trabalho assinada, É verdade. ele não vai ter benefício, não vai ter isso. Então, isso é uma coisa muito importante, especialmente no campo do B2B, que a gente fala muito de relacionamento. A gente vai ter que aprender a fazer relacionamento utilizando as plataformas digitais, entendeu, Sandro? E esse ponto tem muito a ver com o que a gente estava falando exatamente da nova relação do trabalho. Porque hoje, com o advento lá do MEI, o cara é empresa. Então, a relação que ele vai ter ali, às vezes até com um camarada que contrataria, digo CLT, ele para fazer determinado trabalho, ele vai ter que ter uma relação B2B, que ele vai oferecer um serviço ali para o cara. Ele vai ser contratado, ele vai oferecer ali, às vezes, um produto, porque talvez esse cara produza alguma coisa, produza a caixinha que vai levar sei lá, o componente lá que o cara criou para determinado lugar. Então, essas relações B2B, elas vão transcender o que a gente achava que era B2B antigamente. Elas vão passar a valer aí de outras histórias que as pessoas nem estão acostumadas com esse cenário. A gente, inclusive, na agência, aumentou muito a quarentena, a demanda. Eu já falei isso aqui em outros programas. A gente, ao contrário, a demanda, a gente nunca teve tanto cliente como outrora, né? Mas é mais pelo processo desse que a gente já conversou aqui, de todos correrem para a digitalização, as pessoas estavam mais acomodadas. A gente atende muito pequeno e médio empresário, né? Porque o grande empresário é aquela coisa que quando sai tem que mandar embora mais da metade da agência. Então, é muito pequeno e médio. Então, a gente vive isso dia a dia. A gente vive o rapaz aqui embaixo que acabou de montar uma bakery, uma padaria, o outro ali que tem uma barbearia, academia aqui perto e tal. Então, a gente atende esse tipo de empresário que está aguardando, né, que a Netflix, esse seriado da Netflix não tenha outra temporada e que fica uma coisa engraçada, porque eles aceleraram muito o processo de digitalização, a procura nossa aumentou muito, mas tem segmentos que não tem jeito. Entendeu? Aí eu vou dar um exemplo aqui bem... aqui embaixo, por exemplo, agora há pouco tempo que estão nesse dilema de liberar ou não barbeiro. Como é que você vai ajudar, né? Vai trabalhar um barbeiro? Como é que você vai trabalhar academia? Como é que você vai trabalhar? É ilegal até, porque os governos, né, estaduais proibiram, decretaram que não podia abrir e tal. Tem segmentos que a gente, de fato, conseguiu até não melhorar, mas conseguiu amenizar, digamos assim, a queda. Suavizar, né, a queda. Agora, tem segmentos que tem uma casa de festas, por exemplo. Casa de festa, amigo, não tem jeito. Quem é que está fazendo festa de debutante? Quem é que está se casando? Quem é que está fazendo algum tipo de evento? A gente recebeu uma especialista de eventos aqui há pouco tempo, a Maria Ângela Ferraz, falou que não tem jeito, entendeu? Por mais que você faça calls, conferência e tal, não é a mesma coisa, um evento... Ô, Sandro, um evento presencial. Sandra, pensa no colapso, por exemplo, da indústria de turismo. O turismo colapsou no mundo inteiro. Eu tive semana passada num webinar com o governo português, porque eles abriram agora Portugal novamente. Todo mundo sabe que Portugal é um destino de verão absurdo, né? E eu tive no webinar com o governo regional do Algarve, discutindo justamente soluções para como reabrir, como prover espaços seguros de restaurantes, hotéis. Companhias aéreas estão quebrando o mundo inteiro. A Latam entrou no início dessa semana com processo de recuperação judicial. As empresas de cruzeiro, por exemplo, estão todas quebradas. O setor de turismo está todo quebrado, né? E é um setor que ele é muito intensivo em mão de obra, né? Ele é muito intensivo em mão de obra e movimenta muita economia. Pensa no caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Movimenta muita economia, né? Ô, André, diga lá. Não, esse bate-papo trouxe à tona 2 pontos interessantes que vocês muito bem colocaram, não sei se objetiva ou subliminarmente. O primeiro é que, querendo ou não, dentro de todos esses mercados, existe uma tendência muito grande a tirar qualquer intermediário. Ou seja, a redução de intermediação das negociações, sejam B2B ou B2C, tende a acontecer.
Se a gente fizer uma analogia disso, as grandes organizações, da mesma forma, os gestores de nível médio também tendem a sucumbir, tendem a desaparecer. Então, no final das contas, essa pandemia nos provou que os movimentos que a gente vinha de uma forma relativamente lenta sofreram esse processo de aceleração e culminaram numa redução de custos. Porque o grande problema que a gente tem, no final das contas, é menos dinheiro para onde investir. Eu vou tirar os custos. Então, quando você muito sabiamente respondeu todas as novas competências de autogestão, de disciplina, de automotivação que o funcionário vai ter, e colocou muito bem que aquele gestor que precisava do nádegas hora para demandar a produtividade do seu funcionário, esse cara não existe mais. Ele vai sumir. Então a gente vai ter crises de desemprego muito grande. Apesar da necessidade de você desenvolver novas competências, você vai ter mais gente no mercado, menos empresas trabalhando. E como que esse cara vai se reinventar? Seja ele um MEI, como que ele vai se reinventar? Pois é. Boa pergunta. Pois é, essa é a grande questão. Quer dizer, a gente, por exemplo, eu já estou na drogarião, estou com 50 anos. Então, por exemplo, eu já me torno um funcionário caro para o mercado, por exemplo. Né? Então, eu já começo a me colocar numa situação como a situação que se eu tivesse empregado de fato, né, numa empresa com contrato 8 to 5, eu estava na linha de frente para ser mandado embora. Uhum. Eu acho que uma questão dramática, que é o seguinte: a gente vai ter que prover justamente um sistema de suporte para essas pessoas readocarem e recolocarem no mercado de trabalho, no sentido, inclusive, até delas poderem empreender. Então, muitos, por exemplo, saem para pejotização, muitos saem, quer dizer, para criar suas próprias empresas, suas CNPJs, e se transformarem em consultores, mas isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem tem curso superior, isso é para quem tem uma expertise muito sofisticada. A grande verdade é que a gente está falando, quer dizer, de pessoas que o Brasil é um país de baixo nível de escolaridade, com um ecossistema empreendedor que não existe, é inexistente, não existe dinheiro no Brasil para isso. As oportunidades de negócio ainda são muito, como disse o Márcio, quer dizer, a gente está lidando com essa nova realidade. Então, o que eu enxergo nisso daí? Oportunidades de negócios, para que pessoas possam empreender negócios para dar suporte para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo típico. Né? O Uber fez isso. Não sei se vocês viram, mas o Uber criou um novo negócio chamado Uber Jobs. Não sei se vocês viram o Uber Jobs, né? Que é muito interessante. Então o cara está lá, ele teve uma queda de 80% das suas corridas, né? E aí ele recebe lá todo dia, quando ele liga o aplicativo, dizendo a seguinte coisa: saiba que a Amazon está contratando pessoas. Você não quer participar de uma entrevista seletiva? Então a gente vai ter que começar a criar hubs, plataformas de oportunidades, né? Eu acho que é um grande negócio. Por exemplo, você criar hubs, tipo um Airbnb de empregos, um Uber de empregos, né? Um Uber de colocações, para que as pessoas possam se conectar. E eu acho que o trabalho vai ser cada vez maior local, ligado na sua comunidade, ligado no seu espaço. Pouquíssimas pessoas vão, de fato, trabalhar em grandes empresas, porque a tendência é o trabalho ser cada vez mais automatizado. José Mauro, desculpa te interromper, mas dentro do que você está falando, me surgiu uma coisa aqui. A gente tem nas empresas departamentos, às vezes, gigantes de recursos humanos, né? Que é para justamente o camarada que é contratado, ele passa por um período de adaptação, de treinamento, aprende a cultura daquela empresa, enfim, ele acaba se ambientando ali para poder participar dos processos da empresa com maior desempenho. E aí, dentro do que o André falou, existe, e que você já tinha dito muito bem, vai existir a necessidade das pessoas fazerem uma autogestão. E a gente sabe que no meio acadêmico, quer dizer, isso não é ensinado. O cara que vai estudar determinado assunto, ele estuda aquela matéria ali, ele participa daquele assunto, ele vai aprender aquilo ali, às vezes nem de maneira prática, muito na teoria. E, porra, de gestão, autogestão, ele não vai aprender nada. Então ele vai sair dali desesperado, vai procurar talvez um coach, porque ainda tem isso, né? Vai procurar um coach. Tem gente muito boa fazendo esse tipo de coisa, sim, mas tem muito charlatão também. Então, será que esse não é um dos momentos da gente criar também algum sistema de treinamento para essa autogestão? Porque não é um negócio fácil, a gestão do tempo não é fácil, a gestão de carreira não é fácil, a gestão financeira não é fácil. E quem é que ensina isso? Ninguém. Qual é o, né? Pode ser uma oportunidade, mas é um desafio também.
É um desafio. Só para te colocar, ô Márcio, nos últimos 10 anos, as escolas de negócios têm introduzido cada vez mais a discussão dos soft skills. Né? A gente está falando de soft skills. Né? Eu estou dizendo isso para os MBAs, o Sandro sabe disso muito bem, foi nosso aluno lá, né, na FGV, sabe disso muito bem. Né? Há uma ênfase muito grande nas escolas de negócios em hard skills. Então, o cara tem que saber finanças, o cara tem que saber estratégia, o cara tem que saber, por exemplo, ele tem que saber estatística, contabilidade, etc. e tal. A gente costuma dizer que uma pessoa é admitida por hard skills e ela é demitida por soft skills. No mundo onde você quiser, é isso mesmo. O cara é mandado embora por soft skills. No mundo onde a gente está trabalhando de forma mais autogerenciada, mais part-time job, né, mais onde você tem que estabelecer vínculos de colaboração, confiança e cooperação, porque para mim esse é o futuro do trabalho. O futuro do trabalho vai ser, por exemplo, como o Sandro está dizendo, eu tenho um barbeiro, mas eu preciso de um cara especializado em rede social. Eu vou associar o Sandro, vou pagar um FII para ele. Né? Ou não tem um FII, ele vem meu sócio, a gente participa, a gente vai ter que criar laços de colaboração. Isso não está, isso tem que ser adensado nas escolas de negócios. Isso precisa ser discutido mais profundamente. O Banco Mundial, no último relatório que ele teve sobre educação no mundo inteiro, ele elencou uma competência muito importante. Ele chama essa competência de lifelong learning, que a gente chamaria de educação continuada, educação ao longo da vida. Isso no Brasil é, digamos assim, é um problema seríssimo, porque no Brasil a gente ainda tem um problema, diferente dos Estados Unidos, que no Brasil a graduação é profissionalizante. Nos Estados Unidos, não. A gente sabe que a pós-graduação é profissionalizante. Então, o cara vai atuar no mercado quando ele vai fazer o mestrado, o doutorado dele, etc. No Brasil, não. O cara sai com 19, 20 anos com diploma de engenheiro. Ele sai com 19, 20 anos com diploma de médico. E aí, quer dizer, ele vai lá para justamente adquirir esse trabalho ao longo da vida, né, a partir dos seus estágios, de experiências profissionais. O que a gente tem que começar a pensar é em processos constantes de reciclagem, né, digamos, de desenvolvimento de competências. Não é à toa que a gente está vendo, quer dizer, um boom, né, de matrículas em cursos e conteúdos à distância. Verdade. Vocês devem estar bombando aí com o número de pessoas assistindo o canal de vocês, enorme, porque as pessoas estão ávidas por conteúdo e conhecimento, né? As pessoas querem reciclar, as pessoas querem melhorar, e os sistemas formais de educação não estão sendo capazes de dar essa demanda. Zé Mauro, com a sua presença agora vai bombar mais ainda, porque... Não temos dúvida. Pô, eu espero, agora oxalá. Vai bombar mais ainda, não tem a menor dúvida disso. Oxalá. Depois me passa lá o LinkedIn, o link para eu postar lá nas minhas redes sociais, para bombar. Com certeza. Então, o grande desafio, e aí, Márcio, a gente tem que tomar muito cuidado, como você disse, coach. Por exemplo, coach virou, digamos, essa palavra valise. O coach nada mais é essa palavra valise, que todo mundo é coach, etc. Então, o coach, originalmente, ele está ligado à ideia de performance. Ele está ligado à ideia de performance, treinador. Então, não é o cara que vai lá fazer uma série pro Sandro hipertrofiar, por exemplo. Isso é o coach. Então, qual é o seu objetivo na malhação? Hipertrofiar ou emagrecer? Hipertrofiar. Então, tua série é essa. Emagrecer, tua série é essa. Coach está ligado à performance. Coach virou uma grande palavra valise, então hoje tudo cabe em coach, né? E o que a gente tem que, mais do que me importa, mais do que você, digamos, ter o aprendizado ao longo da vida, é o equilíbrio, a resiliência, a capacidade que se tem de lidar com o mundo. Para mim, a turbulência é o novo normal. Eu escrevi um artigo que está sendo publicado agora no site do MIT, né, MIT Tech Review, que agora saiu a edição brasileira, onde eu falo sobre o conceito que eu gosto muito do Nicolas Nassim Taleb, do conceito de antifragilidade. Eu acho que a gente vai ter que aprender no caos, a gente vai ter que aprender na turbulência, né? Então, sistemas antifrágeis são sistemas onde a gente melhora com a turbulência. Eu acho que a gente tem que desenvolver subjetividades antifrágeis. A gente vai ter que desenvolver identidades antifrágeis para negócios, para a vida de um modo geral, porque é muito comum, né? A vida ela não é uma estrada reta, a vida é fuzzy. A vida ela tem dead ends, ela tem cruzamentos, ela tem becos sem saídas, e a pessoa tem que rapidamente desenvolver essa ideia. Falha rápido, conserta rápido. Falha rápido, conserta rápido. A vida das pessoas tem que ser Lean. A gente tem que aplicar a filosofia do Lean, né, para a nossa vida pessoal. E isso é uma discussão que eu acho que... Aí, mas seu artigo é um choque para essa geração, né? Pois é. Isso é um choque. Isso é um choque, por isso que eu estou dizendo, por isso que até o André falou. Por que a juventude está tão inflamada com o dedo nervoso? Porque a juventude está chegando na festa e descobrir a seguinte coisa: porra, acabou a música, acabou a comida, não tem mais coxinha, não tem mais Coca-Cola, nem cerveja, e o bar está fechado. Então o que eu vou fazer?
né? O que vai fazer é o seguinte coisa, a gente vai ter que aprender a lidar com menos. A gente vai ter que aprender a fazer mais com menos. A gente vai ter que aprender a se coligar, se associar. A gente vai ter que aprender a se reciclar constantemente, né? E isso, inclusive, é um impacto violento para os sistemas formais de ensino. Isso vai ser um impacto violento, inclusive, em termos de atração das empresas. Então, se eu quero atrair o Márcio para trabalhar, né, e essa ideia da employee experience, é o seguinte, eu vou te dar algumas competências que vão ser úteis ao longo da sua vida, eu vou te capacitar para isso. Mesmo que você não use na minha empresa, você vai poder usar ao longo da vida. É uma coisa curiosa, porque o setor do Sandro, eu não sei qual o setor de vocês, o Sandro que trabalha com comunicação sabe disso, é um setor que é muito, essa coisa do freela já é alguma coisa existente na área. Uhum. Pessoal criativo, designer, isso já é alguma coisa que é existente. Mas para as pessoas que estão naquele emprego de 8 às 5, terno e gravata, do cara que o William White, né, chama lá no famoso livro dele, que é o Organizational Man, é o homem organizacional, aquela coisa do terno, da baia, né, da gravata, do crachá, esse cara, infelizmente, não existe mais. Né? Agora, com a quarentena, Zé, você acha que, desculpa o termo, mas assim, a porrada mesmo, o impacto mesmo, foi mais em produto ou em serviço? Você acha que foi mais... Quem tomou a pancada, sentiu a pancada mais forte? Eu acho que quem sentiu a pancada mais forte no primeiro momento foi serviço. Serviço, porque o serviço depende de contato pessoal. Então, quer dizer, o serviço depende o serviço daquele P, de pessoas, do contato pessoal, quer dizer, que num primeiro momento, né, com a demissão, com o enxugamento dos seus colaboradores, muita gente foi para a rua. Porque a demanda por produtos vai continuar, mas você cada vez vai precisar de menos pessoas para isso. Né? Então, a discussão é como é que a gente remaneja essas pessoas, né? Como é que a gente reorganiza essas pessoas. Né? Então, por exemplo, bebida, todo mundo vai continuar bebendo. A Diageo, eu estava lendo ontem, uma matéria do Financial Times, a Diageo verificou um crescimento de 18%. 18%. Né? A Apple verificou um crescimento agora com o lançamento dos novos telefones, o iPhone novo dela, etc. Mas as lojas estão fechadas. Então, as pessoas estão comprando pela internet sem necessidade de funcionários. Então, os serviços vão ser cada vez mais automatizados, mais à distância. Então, para mim, a primeira pancada foram os setores muito dependentes, como turismo, restaurante, hotelaria, companhia aérea. Então, essa galera, sabe, Sandro, essa galera é a grande galera, assim, tipo, sabe, bomba atômica, né? Foi ali que aconteceu a hecatombe. A hecatombe está ali. Você viu agora, recentemente, saiu, se eu não me engano, não sei se foi na Época ou na Infomoney, eu não sei qual revista agora, que eu estava tentando pegar a fonte, mas eu lembro bem que a gente discutiu isso, Márcio. E, André, te colocando também para o jogo aqui na mesa, e a gente já encaminhando para o final, que a gente estourou o tempo, mas... Hoje não. Aí, o que acontece? A rede hoteleira, né? É legal, né? Vocês estão falando, até perdi o fio da minha... lembrei. A rede hoteleira, e aí tem um CEO aí da Accor, que eu realmente eu não achei agora aqui, mas que veio com a ideia de room service, né? Room service para contrapor o home service. Não, office. É o office service que a gente já tem, né? Com room service, ou seja, eles... O home office, aí o cara estava propondo o room office, não é isso? O room office, exatamente. Ou seja, os quartos, eles retiram as camas, retiram tudo, fazem escritórios nos quartos para te oferecer como uma tentativa de aquecer o mercado. A gente conversando aqui esses dias com um convidado, ilustre convidado, inclusive o professor Marcelo Brum, entendeu? Que é amigo nosso e tal. Ele estava até falando, ele falou, pô, mas que é engraçado, né? Porque se a pessoa já está em home office, por que ela vai sair para um room office? Room office. Por que ela vai para a rua, para o hotel? Então, assim, eu achei a proposta um pouco estranha também. Eu não sei se você viu isso, estava sendo falado bem na semana passada. Proposta estranha, né? Eu acho inócuo. Eu acho inócuo, até porque... Qual o sentido disso? Até porque os coworking estão aí para isso, os coworking estão aí oferecendo preços mais baratos. Eu acho que sim, eu acho que você vai ter que diversificar o nível de serviços e produtos dentro de um hotel, por exemplo. Então, eu acho que você vai ter que, por exemplo, né, especialmente áreas adensadas, você trazer, como é nos Estados Unidos, na China, por exemplo, você tem um restaurante, um hotel sofisticado, com cardápio, por exemplo, de almoço, para que você traga executivos para almoçar. Eu acho que você vai ter que ter um day use. Eu acho que você vai ter que ter amenidades para pessoas que não sejam hóspedes. Você vai ter que adensar para isso daí. Agora, daí você oferecer um room office, eu acho
eu acho inócuo. Porque vai ter gente criando Frankenstein, não vai ter, porque o negócio é inovar, mas, porra, vamos inovar direito. Pois é, aí é aquela diferença, né, entre invenção e inovação, né? Então o cara inventa, mas não inova. Então ele cria um negócio novo, então ele cria um jacaré com cobra d'água, mas, pô, legal, mas ninguém compra. É o famoso jacaré com cobra d'água. É super criativo, etc. Tá dando aquele meme já, minha dissertação de mestrado, meu professor, e no final como é que eu entrego? O rabisco. Então o cara faz isso. Já viu? É um desenho de Rembrandt, depois o negócio chega no final, é uma meia água horrorosa que você... É o que temos para hoje, entendeu? Então é uma invenção, né? Não é uma inovação, de fato, é uma invenção, né? Olha, pessoal... Ele apanha sempre, né? O setor hoteleiro apanha sempre. Estava apanhando antes da pandemia por causa do crescimento absurdo do Airbnb. Está agora comemorando as quedas absurdas do Airbnb, mas ele também não tem hóspedes. Então é um segmento que só está apanhando, rapaz. Pois é. Depende do turismo. Pois a nossa audiência aqui, só para dar uma fechadinha, a gente tem que atender, né? Porque afinal das contas, senão eles não continuam assistindo. Estamos, inclusive, batendo metas, Márcio Escudeiro. Batemos metas, muitas metas. Aliás, fala só verifica se esse cara que te escreveu está inscrito. Se não, ignora ele, entendeu? Eu só estou lendo quem está inscrito. Eu não leio quem não está inscrito. Boa. É ruim. Aqui, mandou pra gente a Érica. Ela mandou uma coisa engraçada aqui, que ela fala que a Dilma deu uma solução para as escolas e faculdades voltarem imediatamente, fazendo rodízios. Um dia vão os professores e os outros alunos. Deve ser brincadeira, deve ser mesmo, não acredito do que ela tenha falado isso, apesar que eu também não vi. O outro aqui é a Fran falando que o empreendedor, ele nasce otimista. Se não nascer otimista, está na profissão errada. Entendeu? Interessante também. E aqui vem a pergunta que deveria ser até uma pergunta no início do programa, mas eu senti que fomos para um outro lado. E já vai ficar um convite para o Zé Mauro voltar, porque a gente tem uma pergunta que parece que foi combinada, mas eu juro que não foi combinado. E até o Márcio e o André, a gente falou na nossa reunião de pauta que a gente ia abordar esse assunto, mas o tempo já estourou muito, não dá para fazer 2 em 1, é melhor fazer 2 separados, que a gente cria Me vontade. chama que eu volto amarradão. Legal. Obrigado. Aqui, olha, volto amarradão. O Eric pergunta... O que é neuromarketing, pessoal? Que eu sei que é uma... Eu, como aluno do Zé Mauro, eu vou falar para vocês rapidamente coisas assim sensacionais. O Zé Mauro, na época, eu tenho aqui, inclusive, comigo, eu estou com o caderno de 10 anos atrás. Caramba! O Zé Mauro falou para a gente técnicas de investigação de neuromarketing, por exemplo, pupilômetros, psicogalvanômetro, até difícil de falar, PET scan, córtex orbitofrontal, núcleo accumbens, ínsula e por aí vai. Eu acho que isso dá um programa, gente. Dá um programa. Claro. E como falar agora? Ao contrário do que você está pensando, amigo, neuromarketing não é marketing para gente neurótica, não. É outra coisa. Não, ele pergunta e ele dá uma resposta e quer saber se ele está certo. Ele pergunta se neuromarketing é uma área da ciência que busca estudar e compreender os fatores que influenciam o consumo, a decisão de consumo. É essa a pergunta dele. Boto na mesa aí para a gente ir fechando agora o programa, mas sem entrar, verticalizar o assunto, para a gente poder verticalizar esse assunto no próximo encontro, né? O Eric está certo? Ele está parcialmente certo, Sandro. Porque, em realidade, o neuromarketing ele visa explicar, quer dizer, os fatores de influência na compra. A grande questão é qual é a referência, qual é digamos assim, o enfoque que o neuromarketing vai dar. Tecnicamente falando, o neuromarketing é o uso de técnicas de investigação, né, clínicas, né, utilizadas no campo da neurologia para, né, o funcionamento do cérebro em situações de busca, aquisição, uso e descarte de produtos e serviços. Então, é pegar um conjunto de técnicas que são consagradas, protocolos clínicos, exames, teorias, etc., que foram desenvolvidas e utilizadas pelas neurociências cognitivas, e aplicar isso, que até então era utilizada para pacientes com problemas neurológicos, síndromes como epilepsia, por exemplo, ou quadros psiquiátricos, e você utilizar isso para cérebros ou para pessoas que compram. Então, isso seria essa transposição.
com todos os prós e contras e com todas as questões que o neuromarketing levanta, que são interessantíssimas. Né? E uma das duas questões que eu queria assim, deixar como gancho para o próximo programa, Ótimo, né, ótimo. são justamente o quê? Em primeiro lugar, o neuromarketing inverte a pauta. Então, a gente, durante décadas e décadas, séculos, a gente acreditou no mito da economia neoclássica, da racionalidade da compra, de que o ser humano ele maximiza a utilidade ao comprar, né? E o neuromarketing inverte essa pauta. Então, ele vai dizer que a base, assim como na Bíblia, no princípio era o verbo, o neuromarketing ele vai dizer que no princípio era a emoção. Então, a gente compra a partir de um estado emocional, de uma impressão emocional, que gera um sentimento que vai ser um gatilho para a compra. E a segunda coisa interessante, que o neuromarketing que é mais subversivo, é muito interessante a gente discutir numa próxima vez, é até que ponto o sujeito tem controle sobre o seu comportamento. Até que ponto ele controla ou ele é driven. Né? Isso é um tópico para a gente deixar para a nossa próxima discussão ética bem interessante. Sensacional. Isso é sensacional. Se ele é ou não é um zumbi, né? Se ele é ou não é um zumbi. Se ele não é, a gente não vive no mundo de Walking Dead, né? Walking Dead, mas isso é papo para outro programa. Né? Não, isso mais ouve é isso. Não, porque eu não sou manipulável. Eu comprei isso aqui porque eu gosto, porque eu Há controvérsias. Há controvérsias. Vamos discutir porque vai ser legal. Vai ser legal. Bola levantada, gente, já. Eu queria deixar para vocês também, para a gente encerrar esse programa, porque senão vocês vão falar de neuromarketing. Eu estou louco para falar. Vamos deixar isso para um próximo, mas eu queria fechar esse programa, lógico que agradecendo a presença do meu grande mestre, Zé Mauro Nunes, que é um cara assim que eu tenho o maior carinho, assim, faço questão de manter perto, que eu tenho o maior carinho por você. E dizer que o Zé Mauro é torcedor do Madureira. Não sei se alguém aqui já torce para o Madureira, porque todo mundo é flamenguista. Então é ele, né? Então é ele. Eu tô pegando eu aqui e tem mais uns velhinhos. Eu e tem mais uns velhinhos aqui. Eu tô lendo aqui nas regras do YouTube, a gente pode fazer bullying com o torcedor do Madureira, cara. Isso, é minoria, Olha, minoria. Eu acho que não, É minoria. A gente está na fila do INSS. Legal, a gente é fila do INSS. Muito bacana, muito bacana. Eu sou torcedor do Madureira, né? A gente faz bullying com o botafoguense, mas a gente vai aliviar porque realmente o Madureira vai dar processo. Vai. E outra que eu queria falar também, que o Zé ele faz parte da banda Alma, são duas bandas, mas a banda Alma é que eu tenho visto mais recentemente. Isso. Né? O nome da outra banda, Zé? Metal Hops Band, né? Lúpulos do Metal, Metal Hops Band. Legal. É a banda Alma, a gente vai deixar os contatos aqui na descrição do Zé Mauro, da banda, quando tiver show. Vocês estão fazendo live também? Estão nessa onda dos sertanejos? A gente está fazendo live. Nós fizemos uma live na semana passada, né? E a gente tem um produto bacana. A gente tem uma palestra Show Alma, que a gente, inclusive, está fazendo agora com o Congresso Brasileiro de Recursos Humanos, no dia 3/6, né? Que vai ser um dia inteiro, quer dizer, de conversas. E a nossa palestra, ela visa justamente mostrar como o que o rock tem a ensinar para a gestão. O que montar uma banda de rock ensina para a gestão. Né? E é uma palestra de 1 hora e 15 minutos, onde a gente toca e fala a nossa experiência do que é montar uma banda de rock. Sensacional isso. Isso é inovação. Isso não é fazer room office, não, meu amigo. Porra, nada pra vida. Pois é. Então, quais são as habilidades que, ao montar uma banda de rock, então você tem que saber negociar, recrutar pessoas, escolher Isso dá outro programa. Isso dá mais um programa. Olha que coisa sensacional. Já temos mais 2 pela frente. 2 programas. Olha, eu tava na quarentena, eu não conhecia essa banda. Você deve conhecer, Zé, o André, não sei se tu curte rock and roll. Social Distortion. Sim, conheço. Social Distortion. Distortion, que é hardcore melódico. Eles agora estão com essa pegada de hardcore melódico. Rapaz, que sonzão, cara. Bonzão. Mas eu queria dizer a seguinte coisa, aguarda, porque no início do mês que vem, a gente vai estar lançando o nosso primeiro single autoral, né? O Alma vai estar lançando uma música chamada Novos Tempos, e também para os seus seguidores, para quem gosta de som mais pesado, né? A Metal Hops Band já tem o primeiro single dela em todas as plataformas de streaming e um clipe no YouTube. O nome da música se chama Mistake. O Alma canta em português, né? E o Metal Hops é em inglês. É um projeto, quer dizer, para o mercado estrangeiro, né, de heavy metal, que é muito forte. Então, quem quiser, depois deixa Vamos deixar o link aqui embaixo para você queira ver aí. Mistake já tá. A gente, por favor, vai colocar todas as informações aqui embaixo.
E, gente, o papo tá bom demais, mas a gente realmente estourou muito agora o tempo. O tempo está estouradaço. Eu queria deixar para... Olha, por favor, quando eu peço para vocês fazerem as considerações finais, vocês ficam discursando, dando palestra. Vamos agora mais rápido que eu preciso... Aqui é juventude rebelde, Sandro. Por favor, Márcio, começando contigo aí. Rapidamente, vamos encerrando, deixando nosso convidado por último. Pô, eu acho sensacional. O cara foi uma aula em todos os sentidos para a gente e para você que está aí do outro lado. Então, se você está aqui até agora, assistindo, consumindo esse conteúdo precioso, não faça a sacanagem de não deixar o like e não se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve e aproveita, já clica lá embaixo e vai assistir a banda do Zé Mauro, que parece ser sensacional. E a live, que a gente não sabe quando vai ser. Você tem essa live, vai ter live de novo? Vai ter essa a live já está disponível no YouTube já, no YouTube, no Facebook da banda. Já está disponível para quem quiser assistir. E a gente vai fazer uma live no dia 13 de junho. Dia 13 é uma palestra fechada, mas no dia 13 a gente vai fazer uma outra live. 13 de junho. Pô, sensacional. Eu fiquei maravilhado e estou aqui já esperando os próximos programas. Já sabemos que são 2. É isso aí. Me chama que eu vou, me põe na rela. Meu amigo André Scioli, por favor, para a sua reta final, sua bandeira quadriculada. Bom, agradecer primeiro ao nosso ilustre convidado, que eu acho que é muito bacana quando a gente tem numa bancada um ex-aluno e 2 fãs. Então, o programa, é verdade, o programa cresce, né? E eu acredito que todos esses que estão com a gente aí assistindo, com certeza vão endossar o que a gente falou. E você é um cara muito bacana, muito querido, muito acessível e conversa com a gente com toda a tua competência de uma forma bem simples. A gente se sente inebriado com esse bate-papo. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, meus amigos. Pô, sensacional. Estarmos juntos. Muito bom, muito bom. Zé, contigo agora a bola para a gente encerrar o programa. Fica à vontade. Pois é, eu queria agradecer muito, eu me senti muito à vontade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né? Talvez nos últimos tempos tenha sido as horas mais agradáveis que eu passei em tempos de pandemia. Então eu queria agradecer muito ao Márcio, queria agradecer muito ao André pela gentileza, pelas perguntas, tivemos um papo ótimo. Agradecer muito, né, a quem está nos assistindo até agora, no Marketing em Quarentena. Né? Quando o Sandro me fez o convite, eu não me furtei, eu quero voltar mais vezes. E agradecer especificamente ao Sandro pelo carinho. Né? Muito obrigado pelo convite, Sandro. Você foi meu aluno. Né? A gente sempre está mantendo contato. É um enorme prazer vê-lo como sendo um profissional bem-sucedido, capitaneando essa iniciativa e que venham mais e mais e mais marketings na quarentena com essa bancada de entrevistadores tão sensacional que eu fiquei tão feliz com isso. Um abraço grande, um beijo grande para vocês e que venham mais programas, gente. Sucesso. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Valeu, cara. Valeu. Obrigadão. Valeu, gente. Um abraço grande. Outro.